Boa noite, queridos amigos. Primeiramente, agradecer a casa por esse convite, por mais essa oportunidade. Eu espero levar até vocês uma mensagem que possa dar aos nossos corações um pouco mais de esperança. Quando eu me propus a falar sobre esse tema da noite, que é muito complexo, porque se falar sobre ele é algo que a gente vive muito pouco isso. Então é muito difícil falar sobre aquilo que a gente não vive. Então eu resolvi começar esse tema contando uma história, mas a história era muito longa. Aí eu pensei o seguinte: como a história é muito longa, vai demorar muito tempo, e o tempo aqui é precioso e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então eu vou contar só uma parte da história, mas vocês já vão perceber na parte da história o quão ela é profunda, qual foi o objetivo do autor. Essa história, ela representa um homem, mas que esse homem tinha um poder imenso. Ele tinha o poder de conversar e compreender todos os elementos da natureza, todos os seres vivos, inclusive os anjos. Então, após ele conversar com o vento, com uma planta cheia de espinhos que tomava força à zona de solo que necessitava, com um animal que espreitava a sua presa, ele encontra um outro homem. Então ele diz: eis que felizmente encontro alguém igual a mim. Resumes todos os seres com quem tenho falado até agora. Possuis as férreas leis físicas do vento, a sabedoria vegetativa da planta, o sentido e o instinto dos animais, além de possuir uma qualidade nova, que é a liberdade de escolha, o mundo moral e as suas consequências. Mas, ó homem, tu que já possuis tudo isto, por que não és perfeito? Por que ainda cais em culpa? O homem então lhe respondeu: caio porque não sou perfeito. Se peco, é justamente por possuir esta qualidade nova. Sou livre, tenho responsabilidades e o direito de escolher. O animal é mecanicamente sincero em sua ferocidade. Ele não peca, porque não possui liberdade, nem de compreender, nem de escolher. A sua visão não consegue ir acima de sua própria lei, uma lei simples, quase mecânica. Eu a domino, porque a vejo do mais alto, mas ele está encerrado nela. Menos sujeito a errar é o autômato, criado por uma profunda sabedoria que não é sua, mas que tudo sabe. A mim compete dominar uma potência diretora e diversa, que me implica em lutas que o animal ignora. Devo aprender a viver a lei de Deus, não como um cego instrumento constrangido a impulsos íntimos, através do qual a lei se faz presente. Mas devo aprender a viver a lei de Deus, através da liberdade de escolha, para que eu possa compreender a lógica
e a bondade desta lei. Aí sim, depois, me conscientizar dela. Se no homem ainda prevalece a besta, já existe em germe o anjo, e esse homem hoje sofre, luta, justamente para desenvolver esse germe e tornar-se anjo. Eis a etapa evolutiva que me compete viver. Essa é a história. Então eu começo perguntando a vocês: de que lei este homem está falando? Os homens conhecem essa lei? Vivem em conformidade com essa lei? A lei de que esse homem fala é a grande lei, que representa o pensamento e a vontade de Deus. A lei, eis a ideia central do universo, o sopro divino que o anima, governa e movimenta. Esta grande lei é Deus. Essa grande alma que vive no centro do universo, mas não no centro espacial, circunscrito, limitado, mas no centro de atração e irradiação. Deste centro, ele atrai e irradia, porque ele é tudo, o princípio e suas manifestações. Mas qual é então o objetivo desta lei? Seu princípio é a ordem. Em decorrência dessa ordem vem a harmonia, vem o equilíbrio, o movimento e a evolução. Esta lei não é implacável, porque se assim o fosse, os espíritos maus não teriam oportunidade nenhuma de reajustamento. Mas ela se impõe, ela se cumpre, independente das vontades humanas. Esta lei não é inflexível, porque se fosse, os espíritos rebeldes e revoltados não teriam oportunidade alguma de recuperação. Mas esta lei é elástica, porque se assim não fosse, como se encaixariam certos princípios espíritas, tais como a prorrogação da existência física, se este for o caminho mais adequado, a cura pela fé, onde se é dar a cada um conforme o seu merecimento, e que este merecimento está ligado ao grau de evolução do espírito e proporcional às suas ações. Esta lei é adaptável, porque age conforme as circunstâncias e entendimento dos seres, agindo de uma forma em mundos primitivos, onde ali se encontram seres mais próximos aos instintos primários, mas age de outra forma em mundos mais avançados, mas sempre agindo para que seus objetivos sejam alcançados e cumpridos. Lei compensadora, que eleva os justos a níveis adequados de evolução, mas jamais fecha as portas para os aflitos e falidos, abrindo-nos sempre as portas para a recuperação, mas sempre colocando o merecimento como ponto fundamental para a ascensão. Esta lei é ampla, porque não age simplesmente em alguns lugares isolados, age em todos os rincões do universo com a mesma força e intensidade, levando a ordem mesmo onde existe o caos. Esta lei abrange todas as possibilidades, pois seria uma blasfêmia de nossa parte tentarmos medir a grandeza desta lei com nossas parcas e restritas noções de justiça. Esta lei sublime é a expressão belíssima, se assim posso dizer, por me faltar vocabulário adequado, do que é Deus. Eis a lei,
sempre lei, exata nas consequências sobre qualquer ato, férrea em suas conclusões e sanções, ampla, poderosa, matematicamente precisa em suas manifestações. Queridos amigos e irmãos de todas as religiões, atentem para essa definição, que nos mostra de maneira clara, precisa, que não há privilégio na criação divina. Todos nós fazemos parte de um mesmo processo que se efetua, que se realiza, independente da nossa vontade. Até quando viveremos constrangidos, ligados a conceitos inúteis e doentios? Esta geração tem que acordar. Deus não distingue os seus filhos, pois o mais maléfico dos seres, ele o aguarda pacientemente, porque o projeto de luz divino está nele gravado em letras de luz. Esta lei soberana, maravilhosa, abarca todas as demais leis, fazendo delas instrumentos de sua ação. Por exemplo, a lei de causalidade, de causa e efeito, ação e reação, lei do karma, não importa o nome que se dê. Essa lei tem como objeto central de sua ação o quê? O livre-arbítrio. Essa potência maravilhosa que Deus nos deu, que nos dá a condição de decidirmos a nossa vida através de nós mesmos, sempre ligado às nossas tendências e instintos, mas nos responsabilizando e nos beneficiando conforme nossos atos e pensamentos. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: aonde se forma esse livre-arbítrio? Essa é uma questão importantíssima. Por acaso? Surgiu. Aonde se forma o livre-arbítrio? A gênese do livre-arbítrio é no espírito. Ali ele se forma e depois se exterioriza. E esta exteriorização pode ser parcial, ou seja, sem a potencialização das ações, quando se pensa mas não faz, e real, quando nossos pensamentos e ações interferem diretamente no meio ambiente, positiva ou negativamente. Este livre-arbítrio se processa, assim como tal liberdade de escolha, então, até o momento da sua formação. Depois disso, ele já passa a ser determinismo, abrangido pela grande lei. Ah, mas o anjo deve estar viajando na maionese. Não estou não. Não estou não. Jesus falou sobre isso. Talvez nós não demos tanta importância como ele falou, ou passamos os olhos por cima e não verificamos. Uma vez, ele estava sentado com os seus apóstolos e conversava sobre os 10 mandamentos. Então ele disse assim: ouvistes o que foi dito? Não cometereis adultério. Mas em verdade eu vos digo: se olhares com um mau pensamento para uma mulher, já cometeste para com ela adultério e para com seu coração. É sobre estes movimentos que a lei age. Não há um movimento capaz de escapar do jugo desta lei, nem presente, nem passado, porque o Espírito, ele amadurece, ele se expande através da fusão e da agregação das personalidades vividas pela individualidade espiritual. Mas Ângelo, como pode nada se perder
das experiências vividas por essa personalidade é simples, porque o espírito é constituído, psiquicamente, se assim eu posso dizer, de 3 partes: o consciente, o inconsciente e o superconsciente. Vamos falar das 2 primeiras. O consciente, que é a zona de trabalho, de voo, de evolução, a zona de construção do eu. E o inconsciente, que é o portal do passado já superado, vivido e experimentado. É ali que se encontram as repetições constantes que já ganharam vida própria. Por ser assim, são lançadas para fora do consciente, porque já podem viver sozinhas. Então é ali naquele inconsciente que nós vamos encontrar todos os nossos passos, todas as nossas andanças, toda a nossa história no planeta e em outros, se porventura aconteceu. O consciente é a nossa realidade atual. O inconsciente é o passado vivo que se agita nas entranhas do ser. Vou explicar de outra maneira para vocês, uma maneira mais mecânica. O espírito encarnado, ele é dotado de 2 tipos de consciência, meus amigos: a consciência íntima e a consciência de superfície. A consciência íntima, certo, é o núcleo, o centro, a força, a alma ou o espírito. É a consciência interior. E a consciência de superfície é representada pelo cérebro e os demais órgãos do sentido. Por aí vocês já podem perceber a profunda interação existente entre o interior e o exterior. Então a consciência íntima é a fonte de atração, como também de irradiação de suas potencialidades. Enquanto a consciência de superfície atua como antena de transmissão e captação de todos os movimentos, vibrações, passos, experiências e existências exteriores vividas pela personalidade atual. Então, tudo aquilo que aquela antena transmite e capta vai sendo sugado, vai sendo digerido e vai formando uma camada em torno da consciência íntima e aos poucos fazendo parte do mundo interior do espírito e ali agindo como arquivos vivos de experiências transatas anteriores. É por isso que o inconsciente é o passado que se agita nos alicerces do presente, pedindo o caminho, abrindo espaço para a sua transformação. Enquanto é no presente que nós construímos o nosso futuro, com a presença de existências promissoras ou cercadas pela dor e pelo sofrimento, porque tudo provém do Espírito. Outro fenômeno maravilhoso e inexplicável pelos homens se chama vida. A vida não pode ser definida por simples movimentos de uma única existência tão efêmera. A vida é muito mais do que isso. A vida é sede de agitação, sede de ascensão, é agitação que leva inteligência e movimento para a matéria, depurando suas formas, aprimorando suas expressões. A vida é uma chama, uma fervura intrínseca, a vontade divina de existir, aonde a morte perde o seu poder, porque ela se transforma numa necessidade da própria vida em alçar voo rumo ao infinito.
tudo é vida. No vegetal, no mineral, no animal e no homem. Ela é a fonte de todos os nossos sonhos, a força de todas as manifestações. Vocês que aqui me ouvem nesse instante, são dotados desse poder imenso, dessa fagulha que se agita, que ora, que chora, que sorri. Bela é sua chama, divino é seu poder, exuberante é sua beleza, das mais simples formas, às formas mais complexas. O princípio, o fenômeno é o mesmo, o objetivo é o mesmo, avançar sempre, mesmo que em nossa mente ainda pensamos que haja retrocesso. A vida não dá trégua àquele que ela habita, porque ela é exigente, ela é poderosa, ela não aceita repouso, ela clama, ela deseja o avanço e o progresso. Não há como detê-la, meus amigos. Mesmo quando os nossos corpos estiverem perecendo entre as entranhas do mundo das formas, você continuará, porque essa é a vontade de quem criou a vida, Deus. A vida não atinge níveis superiores sem luta, sem atrito, sem esforço. As dificuldades oferecidas pelo meio ambiente funcionam como têmperas que fortalecem a essência. Das leis mais simples às leis mais superiores. Das aspirações primárias, que são as bases da sabedoria. A fome é a irmã da satisfação. E a visão que espreitava presa se transforma em instrumento de contemplação. A função cria o órgão, e o órgão cria a função. Mas o órgão representa a necessidade de adaptação do ser a corpos cada vez mais complexos, projetados por ele através dos milênios. É uma caminhada incalculável e interminável, aonde a luta e a adaptação se transformam no alicerce das estruturas espirituais dos seres mais avançados. Caminhe-se pelas asperezas da vida. Cada passo exige um transformismo imenso, das mais simples às formas mais complexas, da troca de substância ao magnetismo que cura. Avança sempre o espírito imortal, nada o detém, somente o que nele é inferior é que se transforma em instrumento de arrasto, transformando a sua caminhada mais difícil e penosa. Não há como negarmos o avanço espiritual e orgânico que já atingimos, mas isto não quer dizer que o que se tem basta diante daquilo que se detém, porque a forma, a força, a energia é outra, e é preciso, imprescindível avançar sempre, porque esta é a lei. Queridos amigos, para nós agora nesse instante falar com vocês a respeito, trilhar os caminhos para que vocês possam compreender o que significa a divina providência ou a grande lei, é muito difícil. Por quê? Porque há milênios e milênios nós estamos criando uma cultura, e essa cultura promove um impedimento, uma barreira imensa que inibe o nosso psiquismo. E essa barreira se chama a cultura antropomórfica, que nos acompanha pelos milênios afora. Vou mostrar para vocês que eu tenho razão. Para nós, só é positivo aquilo que se afine à nossa maneira de pensar e de agir. Só é válido aquilo que recebe o carinho alfandegário do nosso egoísmo. Desta forma, compreender essa força que nos impulsiona, que nos guia,
que nos empurra para objetivos cada vez mais superiores, fica muito difícil. Mas o que vem a ser antropomorfismo? Uma maneira bem simples, é quando nós damos a tudo aquilo que nós não conhecemos características puramente humanas. Está dentro de nós, em todos os nossos atos. O Deus de Moisés, desenhado como tirano, como um déspota, insensível. O Deus de uma única raça, de um único povo, um Deus de privilégio, conceitos importantíssimos para aquela época, porque ali viviam seres o quê? Brutos, insensíveis, que só se curvariam diante de conceitos ou uma cultura que lhes impusesse medo e pavor. Continua até hoje, não continua? Infelizmente, este tipo de cultura permanece vivo até hoje, encarcerando mentes e corações. Conceitos valiosíssimos daquela época, mas que hoje perderam seu valor, mas continuam dominando comportamentos que não conseguem superá-los. São as ações nefastas desse antropomorfismo que fazem com que as religiões de hoje, que deveriam estar unidas, guiando a humanidade para o progresso moral, continue divulgando a desordem, a ruptura e o distanciamento, alimentando o exclusivismo, apoderando-se de um Deus que lhes dá poderes sobre as pessoas, assinando-lhes uma procuração para que eles possam lhe representar diante dos homens, mesmo que essa procuração tenha interesses que vão muito distantes do amor, da luz e da paz. Então nós somos acostumados com esses movimentos, e acostumados com esses movimentos, nós nos entregamos aos deleites da vida, exigindo de Deus aquilo que nós não merecemos. E quando não somos atendidos, nos revoltamos, alegando o abandono das forças divinas diante das provas que vivemos. Mas a grande lei, a divina providência, não alimenta ineptos e ociosos. O prêmio é proporcional ao esforço empreendido. Ninguém recebe aquilo que não conquistou. Quando não merecemos, qualquer ajuda não nos beneficiará em nada. Ou seja, pedimos ajuda sempre, mas com o interesse do quê? De dosar nossas provas e diminuir o esforço a ser empreendido. Mas as provas, elas funcionam como têmperas que fortalecem nossa alma, nos ensinando a aprender a buscar dentro de nós aquilo que nós tanto necessitamos. A divina providência ou a grande lei não pode ser instrumento de nossas comodidades e desejos, ou de ajudas desnecessárias que nos poupe a fadiga de progredir. Nós devemos aprender que a lei jamais sacrificará a nossa felicidade final em favor da efêmera vantagem momentânea. Nós dissemos para vocês que esta lei é ampla, que esta lei ela abrange todas as possibilidades, que esta lei é contempladora, mas se cumpre, não dizemos isso? Mas muitas vezes ela age sem que nós percebamos, e nem sequer damos conta que fomos beneficiados por ela. Tem um livro espírita que narra um processo reencarnatório de um homem que viera no mundo, encarnara nesse mundo e abraçou a profissão de retireiro. Trabalhava no retiro, cuidava de animais. Desde criança, ele sempre foi um bom filho, amou e respeitou seus pais. Quando jovem, trabalhou incansavelmente para ajudar seus pais a terem uma vida digna. Casou-se e transformou-se num marido exemplar.
tratando com esmero e muito amor sua esposa e seus filhos. Foi fiel ao seu patrão. E quando podia, estendia a mão aos mais necessitados. Mas um dia, executando as tarefas diárias que a sua profissão lhe oferecia, ele estava triturando o capim para dar para os animais. E por um descuido seu, ele levou o capim na máquina e a trituradora puxou a sua mão para dentro. E ele, num reflexo imenso, conseguiu tirar, e ela só cortou a ponta do seu dedo. Mas esse espírito reencarnara com uma prova dificílima, com o objetivo de compensar todos os erros que ele havia cometido. Esta prova consistia em que em determinado momento daquela existência ele perderia a mão inteira em um acidente, a fim de compensar todos os danos que ele havia causado, alguns deles, que ele havia causado. Mas as suas atitudes benevolentes transformaram o seu ônus em bônus, e ele não precisou passar pela prova que lhe estava endereçada. Parafraseou Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Não sei se vocês concordam comigo, nós temos uma tendência. A coisa aperta, nós corremos para Deus. A coisa desaperta, nós voltamos para o mundo. Não é assim que funciona? A coisa está complicada, nós vamos para Deus nas orações e pedimos proteção, amparo, luz, paz, saúde, a sua divina misericórdia, salário bom. Até salário a gente pede. Não é? Por que nós agimos assim? Porque nós somos ainda espíritos frágeis, indecisos, necessitados, espíritos juvenis, que não atingimos ainda uma boa maturidade espiritual. Por estarmos ainda neste nível, nós buscamos em Deus tudo aquilo que já existe em germe dentro de nós. Dentro de nós. Quando nós atingimos uma maturidade espiritual razoável, a nossa relação para com Deus vai mudar totalmente. Porque ela deixará de ser de petitórios e proteção e passará a ser de gratidão e devoção. É a união, a unificação, a unção do Filho para com o Pai. Eu e o Pai somos um só, disse Jesus. Outro fator importante para que nós possamos crescer na vida é descobrirmos o que nós somos. É o ser descobrir que ele é um espírito encarnado. Porque o espírito, meus amigos, ele traz já em si, em forma de germe, infinitas potencialidades e todas as leis que nós conhecemos, inclusive a lei maior. E a partir do momento que esses germes começam a germinar, a crescer, vai aumentando as suas potencialidades, sempre proporcional ao nível evolutivo em que nos encontramos. Então tudo aquilo que nós buscamos fora já existe dentro de nós, porque o Espírito é um arquivo divino que traz em sua essência todo o seu projeto de desenvolvimento que será submetido. Serão muitas lutas, muitas adaptações, muitos transformismos, cujas culminâncias evolutivas, olha bem o que eu vou dizer, cujas culminâncias evolutivas não existem, não há limites, nós evoluiremos para sempre, não há limites
para a nossa evolução espiritual. Porque é assim que tudo aquilo que Deus cria. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que Kardec pergunta? O quê? Que é Deus? Que é Deus? Que é Deus? Certíssimo. O que o Roberto nos disse agora. E a resposta? Primeiro, olha a resposta: soberana inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, porque ela nos proporciona, através das respostas dos espíritos, oportunidades imensas de expansão da mente. A própria pergunta de Kardec já nos mostra ali que é Deus, que Deus não é algo localizado, circunscrito, que pode ser visto ou tocado. Mas por que ele responde isso? Porque o absoluto não pode ser medido em sua essência pelo relativo, a não ser por aproximação. Então, na minha ótica, na minha maneira de entender, não segue não, é a minha. Esses conceitos dos espíritos se aproximam e muito do monismo, aonde a essência da realidade se sustenta num princípio único e original. Causa primária, causa primeira, de onde tudo se originou. Então, em Deus nós nos movemos, nós existimos, nós avançamos. Mas de onde você tirou isso? Não precisa ir muito longe. É só você ir lá no livro Evolução entre Dois Mundos, no capítulo 1, no finalzinho, onde ele vai colocar lá: em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. E esta vontade divina é que nos impulsiona para os objetivos que fomos criados, que é evoluir sempre. Aí está a sua imanência e a sua onipresença. Vai encerrar, já estão cansados já. Vocês estão vendo o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo momentos atabalhoados. Isso é normal, faz parte do processo. Mas por que isso ocorre? Porque ainda, é o que eu disse para vocês sobre o processo antropomórfico, porque ainda nós trabalhamos para o eu. O que vale é o eu, mas não é assim que as coisas funcionam. Para o universo, o eu tem o seu valor, mas o coletivo é o objetivo. O coletivo. Mas infelizmente nós vivemos a era do egoísmo. Mas daqui a um tempo, vai demorar um pouquinho, nós vamos lutar em muito, trabalhar muito para a consagração dos objetivos do coletivo, do todo, do universo. Eu sei que vocês já leram o livro Nosso Lar aqui, não leram? Sim. 500 mil vezes mais ou menos. Mais ou menos. Lê livro, assiste filme, e vai no cinema e tudo, e lá o Nosso Lar está lá, né? E é meritório, porque esse livro ele contribui muito para a eclosão do próprio movimento espírita, não do espírita, do movimento espírita, né? Ele colaborou muito para essa expansão. Eu acho que ele também traz uma mensagem consoladora, porque vocês podem estar sentados aqui, querer me enganar, mas não vão me enganar. A gente tem sempre aquela coisa conosco: o que vai ser depois? O que nos aguarda depois? E ele traz o quê? Uma bênção, uma paz, nos mostrando que há algo nos esperando do outro lado. Mas é só isso que o livro mostra? Não é. Não. Ele mostra ali, se vocês vão concordar comigo, o modus operandi das civilizações mais avançadas. Mostra com clareza, porque ali, né, a administração da colônia é feita por aqueles que possuem maior envergadura
moral. E os que possuem maior envergadura moral trabalham muito mais do que os que possuem menos envergadura moral. Sim. Portanto, então, o exemplo vem de cima para baixo, não de baixo para cima. As residências lá não são propriedades de cada um. São locais que abrigam seres afins. Pode ver que ele desencarnou e vai morar numa casa com pessoas que ele nem conhecia. Não é? Naquela sociedade, todos ali trabalham incansavelmente, mas pelo benefício do coletivo, não do individual. Recebem bônus, mas os bônus só podem ser utilizados por aqueles que os conquistou. A profunda relação existente, meus amigos, entre a arte, a beleza, a música e a natureza, profundamente vinculados à oração. Eles oram porque eles são gratos, eu disse para vocês, gratos por Deus ter oferecido a eles aquele ambiente para que eles continuassem ali o seu progresso evolutivo. Então você vai no final do livro, ele mostra que só foi aceito para aquela sociedade porque ele demonstrou desapego para com as coisas do mundo, caridade para com todos, e viu que o amor que ele tinha deveria ser endereçado para a colônia espiritual que ele vivia, para toda a humanidade, não somente por aqueles que ele havia deixado na terra, que acontecia com ele. Nas outras obras, tirando a lei Evolução entre os Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, ele mostra de maneira clara como essas sociedades trabalham incansavelmente para socorrer, para ajudar e beneficiar os menos favorecidos, descendo a ambientes de dor, de provação, densos, difíceis de trabalho, para resgatar aqueles que clamam por recuperação. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje, encerrando a minha fala, é que somente assim, que consciencialmente, nós poderemos nos considerar cidadãos do universo. Que a paz de Jesus seja conosco e que o amor de Deus seja sempre.